E aí pessoal, como é que estamos? Tudo beleza? Vamos começar mais uma aula da Escola Dominical. Sejam bem-vindos mais uma vez, que vocês possam ser abençoados, edificados e que Deus possa nos instruir em mais um domingo de estudo, de louvor e de adoração, de entrega a Deus. E estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, ainda mais num início de período de estudos, mais uma revista que vamos começar, uma revista muito massa. Cara, esse vai ser um período muito legal de estudos, de aprendizado. Os outros também foram, mas dessa vez eu creio que Deus tem muito para falar com a gente. Nós vamos estudar sobre os profetas e nós vamos estudar sobre os profetas da restauração. Não sei se você já leu em sua casa, se você se dedicou a conhecer um pouco mais a palavra de Deus e entender um pouco mais sobre os livros proféticos. Se você ainda não os conhece, não tem problema. Esse é o período para conhecê-los um pouco mais e entendê-los um pouco melhor, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, vontade essa que já foi repassada antigamente e que continua sendo válida nos dias de hoje. Para que nós possamos estudar e aprender mais uma revista da Escola Dominical, convido a todos a baixarem as suas frontes, fechar seus olhos, para que nós possamos orar a Deus, elevar os nossos anseios, nossos desejos, e para que Ele esteja à frente de mais um período, de mais um vídeo, de mais um estudo, de mais uma aula da Escola Dominical. Ó Pai bendito, graças te damos por mais uma aula que Tu nos proporciona. Graças te damos por mais esse período que Tu nos permite, ó Deus, de estudo, de aprendizado a Ti. Queremos conhecer-te mais, queremos nos entregar mais a Ti, por isso te pedimos que Tu possa estar conosco em mais um vídeo, em mais um momento no qual nós nos entregamos a Ti, ó Deus. Entregamos nossas vidas, entregamos nossos desejos. Em especial te pedimos que Tu possa tocar mais uma vez os nossos corações, as nossas mentes, para que nós aprendamos mais uma vez da Tua Palavra. Ensina-nos mais uma vez, ó Deus, em especial sobre os Seus profetas, ó Deus, servos de Deus escolhidos por Ti num tempo passado, que receberam de Ti a Tua vontade, a Tua mensagem a ser repassada a Seu povo, mas que continua esta mensagem sendo extremamente válida nos dias de hoje. Queremos conhecer mais essa mensagem e aplicá-la mais nos dias de hoje, aplicá-la para todos aqueles que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Continua nos capacitando. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de a gente começar a estudar sobre esse tema, a gente tem que entender um pouco sobre alguns pontos fundamentais que envolvem a profecia, né? A profecia é uma das formas da revelação de Deus. Deus se revela através de suas profecias, através de suas teofanias e através de seus milagres. A história da profecia no Antigo Testamento é geralmente dividida em 3 períodos. Tem o período pré-clássico, onde os profetas que exerceram seu ministério durante os primeiros anos da monarquia em Israel e em Judá, sendo registrados os seus feitos em livros históricos. São eles Samuel, Natã, Elias e Eliseu. Pertencem a esse período esses profetas e são lembrados mais pelos seus feitos do que pelas suas palavras, porque eles não possuem livros próprios. Logo depois tem o período clássico. Ele ocorre por volta dos séculos 8 a 7 a.C. e nele existem os primeiros registros de profetas daquela época. Registram 2 grandes crises. A queda de Israel diante dos assírios, que são compostos pelos livros de Amós e de Oséias em Israel, e Isaías e Miqueias em Judá, e também a queda de Judá diante dos babilônios, nos quais são apresentados Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias. Logo depois tem o período exílico e pós-exílico. Proclamaram a palavra de Deus ao povo durante os obscuros anos do exílio na Babilônia. Estes são Ezequiel,
e Daniel, e durante o período de restauração de Judá na Palestina. Destes são Ageu, Zacarias e Malaquias os representantes. A nossa aula, a gente vai aprender sobre a fidelidade ao Senhor. Essa foi uma mensagem de Deus repassada ao seu povo na época e que continua sendo válida para os dias de hoje. O texto base, ele é facilmente detectado, aprendido e encontrado no livro de Daniel. Ele não tem um texto pequeno específico para a gente deixar na nossa aula. Então é o convite para que você abra a sua Bíblia, abra a Palavra de Deus no livro de Daniel e conheça esse livro. Se você ainda não o conhece, você já deveria ter conhecido. É um grande ensinamento de Deus para as nossas vidas. E esse servo de Deus, ele foi um grande exemplo e deixou um grande legado naquele tempo e que continua sendo muito bem lembrado nos dias de hoje. Como eu já falei, a revista ela fala sobre os profetas da restauração e eu tomei como base esse livro que está aparecendo aí na tela, livro de comentários expositivos de Daniel, escrito por Hernandes Dias Lopes, um grande livro e uma grande coletânea que também é sugestão para vocês. A gente se preocupa em sempre repassar sugestões de leituras auxiliares, doutrinárias, que nos fazem voltar os nossos olhos mais facilmente para a Bíblia e para Deus e para que a gente entenda um pouco mais facilmente a sua mensagem. Então, a doutrina dessa forma deve ser explorada. Ela não deve ser mais importante que a sua palavra, porque, logicamente, tem aqueles que se preocupam mais com autores, com doutrina e esquecem-se um pouco da palavra de Deus. Então a gente tem que se voltar um pouco mais para a sua palavra e por isso a indicação das leituras. E espero que vocês possam ler. Qualquer coisa na sequência a gente empresta, mas baratinho. Pesquisa lá na livraria que está aí também o link que eu vou deixar para vocês acessarem e buscarem um maior conhecimento da palavra de Deus. É fundamental que o cristão tenha esse conhecimento, assim como a gente já repassou essa informação nas outras aulas. A gente não pode deixar de buscar a Deus, principalmente nesse estudo, nesses períodos de devoção a Deus, nos quais a gente o conhece melhor. A primeira divisão da nossa aula é sobre os homens comprometidos com Deus. Abra lá o capítulo 1 de Daniel e vamos acompanhando junto o ensinamento que tem dessa revista e dessa aula de hoje para nós. A história de Daniel fala sobre 4 jovens hebreus, sendo eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens especiais. Além de terem boas qualidades, eram espiritualmente comprometidos com o Senhor. Tiveram um grande desafio. O rei da época, Nabucodonosor, queria adaptá-los à cultura babilônica. Então eles estavam cercados por todos os lados de uma cultura que era diferente que a deles. E diferente de Faraó, que oprimiu os hebreus no Egito, Nabucodonosor ofereceu as melhores condições para os exilados. Ofereceu boa alimentação, educação, possibilidade de crescimento profissional e uma vida melhor. Nabucodonosor queria mudar a cultura deles. As finas iguarias do rei eram alimentos dedicados a ídolos, contra a lei mosaica, conforme a citação que aparece aí na tela. Se eles comessem, os exilados comessem esses alimentos, eles honrariam outras divindades. Divindades estas, deuses esses, cultuados pelo povo da Babilônia. Nabucodonosor também mudou os nomes desses jovens hebreus. Daniel, que significava Deus é meu juiz, passou a ser Beltesazar, que significava Bel, proteja a sua vida. Ananias, que significava Jeová é amor, passou a significar Sadraque, servo do Deus Sim, Deus Lua. Misael, que significava quem é igual a Deus, passou a se chamar Mesaque, que significava quem é como o Deus Acu. E Azarias, que significava Jeová ajuda, passou a se chamar Abednego,
servo do deus Nabu, um deus pagão da época. Esses jovens hebreus na época resistiram fielmente àquela cultura que foi imposta a eles no momento. O cenário era tentador, porque eles tinham oferta de casa, comida, identidade, tudo era novo. Era uma oferta para uma vida luxuosa e promissora na Babilônia. Os seus corações, graças a Deus, não mudaram. Eles permaneceram fiéis ao verdadeiro Deus. Daniel guardou o seu coração de onde procedem as fontes da vida. Nas pequenas coisas que as grandes vitórias surgem. Eles se privaram das iguarias do rei e eram mais saudáveis do que os demais. Eles não estavam mais fortes por causa do alimento saudável. Eles se fortaleceram na fidelidade a Deus. Além disso, apesar de toda a oferta cultural e intelectual local, eles não se contaminaram com essas coisas. Deus os abençoou e deu a eles o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. O rei constatou que eles eram 10 vezes mais inteligentes que os seus melhores conselheiros. Eles eram verdadeiramente comprometidos com o Pai. Eles estavam dispostos a fazer o que fosse possível e necessário por isso. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você é amigo do mundo ou é amigo do Pai? Uma boa reflexão que já começa nessa aula e que temos que nos atentar para isso. Quanto mais nós nos prendermos e quanto mais buscarmos as coisas do mundo, menos estaremos conectados com Deus. Este é um perigo que nós temos que evitar nas nossas vidas. Podemos e devemos buscar mais a Deus em todos os momentos e evitar com que esse perigo nos derrube e nos afaste do Senhor. Logo depois, os jovens sofreram uma prova de fogo. Essa é uma história extremamente conhecida da palavra de Deus, na qual ela começa com Nabucodonosor criando uma estátua, uma imagem de ouro de aproximadamente 30 metros de altura e 3 metros de largura. Pare para pensar no tamanho de uma estátua dessa. Ela parece maior do que um prédio, maior do que um pinheiro, gigantesca. Todos deveriam se prostrar e adorar a imagem, mas 3 jovens não o fizeram: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram de pé, mesmo quando todos faziam isso. Eles preferiram morrer a serem infiéis a Deus. A fidelidade ao Senhor foi mais importante do que a preservação da vida. A principal lição desse texto não é o livramento miraculoso, mas a fidelidade inegociável. Os caldeus os acusaram, e o rei os ameaçou com a fornalha, argumentando: qual Deus os livraria das suas mãos? Eles estavam dispostos a morrer e a aceitar a vontade de Deus, conforme o texto que está na tela lá, Daniel 3, a partir do versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esses jovens hebreus deram um grande ensinamento de como devemos nos afastar de toda e qualquer idolatria proposta pela nossa cultura nos dias de hoje. Eles se afastaram da idolatria naquela época. E independente do que acontecesse, se eles sobrevivessem ou se eles morressem, eles deixaram bem claro, eles seriam fiéis até o último momento ao Deus único, Deus das suas vidas, Deus Criador de todas as coisas, todo-poderoso, maravilhoso e misericordioso. Esse é o mesmo Deus para o qual nós servimos e devemos nos afastar de toda e qualquer idolatria que nos afaste dele. É um grande ensinamento que devemos aplicar nos dias de hoje para que todos aqueles ao nosso redor entendam isso também. Nós devemos ser fiéis até o último momento, dispostos a morrer por Deus. A fidelidade desses jovens teve consequências.
A fornalha foi acesa 7 vezes mais forte que o comum. Esses jovens hebreus foram lançados pelos homens mais fortes do exército do rei. Estes homens fortes morreram por causa da tão intensa chama que soltava daquela fornalha. E os jovens hebreus, que foram lançados atados lá dentro, para terem menos chance ainda de sobrevivência, não foram consumidos. Caminhavam desamarrados com uma quarta pessoa dentro da fornalha. Este fogo não teve poder algum sobre eles. Eles não tiveram os cabelos e nem as roupas chamuscadas. Nem cheiro de fumaça havia neles. Eles passaram por uma prova verdadeira de fogo, sem alternativas. Era a chance de estarem mais perto do Senhor. E conseguiram. Deus os livrou sem precisar disso, pois continuaria sendo Deus. O livramento fez Nabucodonosor reconhecer o Deus Altíssimo. Não necessariamente o único Deus, mas o Deus acima de todos os deuses, por ser de lábios pagãos. Isso de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra. Ele decretou punição contra a blasfêmia a Deus e fez os jovens prosperarem na Babilônia. Esta fidelidade ao Senhor pode fazer você prosperar. Nós não pregamos uma teologia da prosperidade na qual você vai fazer as coisas para Deus para que você possa prosperar. Nós entendemos que se você for fiel a Deus, consequentemente, Deus te honrará. Ele não precisa te honrar, porque Ele é Deus. Ele é soberano, poderoso, Ele é maior do que tudo que existe. Mas mesmo assim, Ele é rico em amor e em misericórdia. E Ele te proporciona bênçãos por causa da sua fidelidade a Ele. Devemos ser fiéis a Deus em todos os momentos. Devemos ser fiéis porque Ele sempre foi e sempre será fiel a nós. Deus é maravilhoso. Devemos honrá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Essa é a nossa única opção de vida, da mesma forma que foi a única opção de vida daqueles jovens hebreus. Logo depois, no capítulo 6 de Daniel, é outro grande ensinamento na nossa aula de hoje. Já se passaram 2 pontos, este é o terceiro. Daniel teve uma grande prova na cova dos leões. É um episódio inspirador que nos ensina a sermos fiéis a Deus, que apresenta um exemplo clássico da maldade presente nos seres humanos e também nos mostra a soberania de Deus. Na época foi instituído um plano contra Daniel. No meio de fraudes e corrupção, Daniel se destacou pela sua lealdade e integridade. Isso agradava o rei Dário na época, não era mais Nabucodonosor. Leia a palavra de Deus lá que você vai entender por quê. Qualquer coisa depois a gente troca uma ideia também. Esta lealdade e integridade de Daniel incomodava os outros líderes, que procuraram ocasião para matá-lo. Sem sucesso, pois ele era fiel. Daniel era um homem, um servo de Deus, que nele não se achava nenhum erro ou culpa. Os líderes, então, malandramente, pediram um decreto ao rei Dário que exigia que ninguém deveria pedir algo a qualquer deus ou homem por 1 mês, exceto ao rei. A desobediência era punida com a morte na cova dos leões. Na época, era uma punição mais extrema possível, da mesma forma que na época babilônica era a fornalha, na época da outra dinastia dos Medos e dos Persas, a pior forma, a sentença de morte mais terrível era a cova dos leões. O rei concordou com essa ideia daqueles malandros. O que aconteceu na sequência? Daniel tinha um hábito de oração. 3 vezes ao dia, ele orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém, para lembrar que ele era um estranho e exilado na Babilônia, que ele era um cidadão leal a outro lugar. Como costumava fazer? Ele era disciplinado e regular, chave vital para a fidelidade a Deus.
Daniel não escondeu sua devoção a Deus, mesmo que morresse por isso. Sua fidelidade a Deus era a mais importante. Os malandros naquela época acusaram Daniel e o rei percebeu que caiu naquela malandragem. Tentou livrar Daniel da armadilha, mas tinha que cumprir a lei. Era uma lei irrevogável. Daniel foi lançado à cova dos leões. Depois disso, o rei não comeu, não se entreteu e mal dormiu. Correu para a cova logo no comecinho do dia e com tristeza chamou por Daniel, conforme você vê no texto da palavra de Deus. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Daniel não sofreu nenhum dano, porque foi achada nele inocência diante de Deus. E porque também ele acreditou em Deus. Como Daniel sobreviveu, o rei Dário mandou chamar todos os seus acusadores e os lançou na cova, junto com seus filhos e suas mulheres. Antes de chegar no fundo da cova, os leões os dominaram e esmigalharam-lhes todos os ossos. O rei Dário decretou que todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra naquela época, tremessem e temessem perante o Deus de Daniel, Deus vivo, eterno, cujo reinado nunca será destruído. Deus que livra e salva, e que realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel iniciou uma história sendo um jovem que tinha coragem de ser diferente, e por isso prosperou no reinado de Dário, e também no de Ciro, o rei que veio posteriormente. Deus honra aqueles que o honram. Deus exalta e Deus humilha, conforme a sua vontade e conforme seu povo se comportar. O que aprendemos com essa lição, com esses textos de Daniel? Se, no começo da história, Daniel e seus amigos tivessem aceitado tudo que foi proposto pela cultura babilônica e nos tempos seguintes, se eles tivessem cedido às tentações, às provações, eles não teriam obtido vitórias e bênçãos nos anos subsequentes. Eles não se preocuparam em agradar as pessoas para se tornarem populares. Eles não cederam e não abandonaram ao Senhor. E infelizmente, hoje em dia, raros são os exemplos como estes que aprendemos nessa manhã. O mais comum é vermos ímpios mais zelosos pelo seu Deus do que o povo de Deus pelo Deus vivo. Isso é muito triste. Esses jovens, eles deixaram um ensinamento que deveríamos praticar com intensidade. Deveríamos nos preocupar em sermos mais íntegros, em sermos mais fiéis. A integridade nos exige não perfeição, mas talvez excelência para Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que temos que orar. Nós acordamos e dormimos. E devemos, nesses momentos principais de início e final de dia, nos lembrar de Deus. Porque se não fosse por causa dele, nós não teríamos esses momentos. Nós não acordaríamos, nós não dormiríamos mais, porque não teríamos mais vida. Deveríamos ser mais íntegros perante essa sociedade que nos corrompe e tão tentadora, que ensina outros ensinamentos tão agradáveis aos nossos corações, mas que na verdade nos levam à perdição. A obediência a Deus vence a luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Seja íntegro, meu irmão. Quem não ouve a sua suave voz, voz essa que vem única e exclusivamente de Deus, terá de ouvir o rugido do leão. O pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado um dia serão apanhados. Sirva sem medo das consequências. Seja cristão independente da circunstância. Se você passar por algum problema, peça a Deus para que Ele te afaste desse problema. Mas lembre-se que muito provavelmente
Ele não vai te livrar do problema. Ele vai te livrar no problema, conforme aprendemos nessa aula de escola dominical. Nós devemos cultuar o único Deus vivo e nos afastarmos de todos aqueles deuses, de todos aqueles ídolos que nos afastam do único Deus maravilhoso que nos proporciona a salvação. Devemos ser cristãos sempre e não de momentos. Se tudo vai bem ou se somos atendidos, somos cristãos. Mas se as coisas não vão bem ou se não somos atendidos, devemos continuar sendo cristãos. Deus sempre será maravilhoso, independente do que fizer. Você acredita nisso, meu irmão? Eu acredito também. Acredito que nós podemos ser íntegros e deixar de viver toda e qualquer desobediência que nos leva à morte eterna. Deus, Ele é maravilhoso e nos dá esse ensinamento dessa manhã e nos dá, mais uma vez, uma oportunidade de nos arrependermos. Oportunidade essa ensinada em todos os momentos, em todos os livros proféticos. Convido vocês a lerem sem medo esses livros. Comece por qualquer um deles, mas de preferência comece conosco nessas aulas da Escola Dominical. Serão aulas extremamente proveitosas e pertinentes para nós. Todos os livros proféticos, sejam quais for, qual você lê, você vai entender. É Deus falando com o povo para se afastar do pecado e para viver uma vida de intimidade em temor, em tremor, em espírito e em verdade com Deus. Queira viver essa vida, meu irmão. Nós podemos e devemos buscar essa vida. E por isso eu te convido a aplicar esse ensinamento na sua vida, que ele não fique somente na teoria, que ele fique também na prática. Amém, meus irmãos? Terminamos mais uma vez, mais uma aula da Escola Dominical, agora com novidades também. Venha pegar a sua revista da Escola Dominical aqui em casa. Se você não tiver essa possibilidade ou se ficar um pouco com receio ainda de vir entrar em contato comigo para pegar essa revista, fale comigo que eu entrego essa revista no formato digital. Nós estamos começando já uma sequência de várias lições e várias revistas foram compradas para você que é aluno, que está matriculado na nossa classe de jovens da nossa Igreja Presbiteriana do Tingui. Não deixe de usufruir dessa bênção. Tem uma revista esperando por você aqui em casa. Ou eu levo para você, ou você vem buscar até mim, ou eu entrego para você digitalmente, tá bom? Fora isso, eu quero apresentar para vocês esta bênção que eu adquiri e que um de vocês vai ganhar. Quero ser bênção para vocês, então por isso vou sortear essa Bíblia nos próximos dias. As instruções constarão numa próxima postagem na sequência que eu vou deixar para vocês, tá bom? Não percam essa oportunidade de serem abençoados por Deus. Isso não é para mim, isso é para você. Você tem uma oportunidade de Deus de receber um presente de Deus. Essa Bíblia, ela é uma forma de a gente entender melhor a sua palavra. E por isso eu quero, da mesma forma que fui abençoado, quero que você seja abençoado por Deus também. Então, nos próximos dias aguarde. Terá esse sorteio e, se Deus quiser, você vai ser sorteado. A minha intenção é sortear mais presentes, de presenteá-los, de abençoá-los mais vezes, que essa não seja uma única vez. Cobrem de mim na sequência, por favor. Tá bom, meus irmãos? Quero desejar para vocês um bom domingo, uma boa semana, que Deus abençoe vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo e mostrem a todos aqueles que necessitam aprender sobre essa lição da Palavra de Deus. Podemos ser mais fiéis a Deus, podemos ser íntegros para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.